10 horas com 25 minutos e meio. Já tenho comigo o Sr. Presidente da Junta da União das Freguesias de Santiria da Zóia, São João, Natália e Bobadela, Nuno Leitão. Mais uma vez, bom dia, bem-vindo também mais uma vez ao Horizonte FM. Muito obrigado pelo convite. Nuno, vamos começar por olhar aquilo que foi feito nos últimos tempos. Falámos há uns meses atrás. Que novidades é que nos podes contar do trabalho que foi feito nestes últimos tempos na freguesia? Então, bem, assim, o trabalho é contínuo. Aqui é dado a dimensão do território. Isto aqui é todos os dias coisas novas. É uma atividade diária, de manhã à noite e pela noite dentro. Mas acho que acima de tudo é gratificante, principalmente naquilo que é o contato com as pessoas, aquilo que são as abordagens territoriais, aquilo que é conhecer também o território. E eu acho que isso também se exprime muito aquilo que é a essência do autarca, que é o fator de proximidade. Quanto àquilo que tem sido ou que vai ser o elemento que nos vai distinguir, até do ponto de vista territorial em relação às outras freguesias e naquilo que nós temos investido, foi agora recentemente aprovado também em deliberação da Assembleia de Freguesia, que foi o trabalho que tivemos até à concretização daquilo que é a criação de um espaço cidadão na freguesia. Ou seja, vamos ter aqui um espaço cidadão na secção administrativa de São João da Talha, a funcionar com uma série de serviços, ou seja, onde o próprio cidadão pode se deslocar em vez de ir para Lisboa e pode encontrar essa solução cá no território. Estamos a falar naquilo que é cerca de 26 serviços. Estamos à espera agora de uma reunião para finalizar aquilo que é o documento final. O nosso objetivo é trazer para cá o máximo de serviços. Estamos a falar desde o IMT, estamos a falar a DSE, estamos a falar assim de uma série de serviços que vão permitir ao cidadão encontrar cá no nosso território aquilo que é o elemento de ligação com a administração central. Ou seja, temos aquilo que são as características demográficas da freguesia, uma população envelhecida, mas ao mesmo tempo, através desta medida, também vamos conseguir alcançar este fator também de maior proximidade e de um serviço mais próximo da população. Em termos de custos para a população, o preço dos serviços mantém-se idêntico ao que acontece nas outras lojas de cidadão normais? Aquilo é fixado por portaria, ou seja, nós temos que aplicar aquilo que é o normativo que existe em relação aos valores. A diferença é que nós vamos ficar com uma parte do valor que é transferido para a junta, ou seja, há ali uma parte de um determinado valor em relação ao valor fixado, que reverte para a junta de freguesia e outra parte que reverte para a agência de mobilização administrativa. Nuno, esta mega freguesia não tem sido fácil, imagino eu, de gerir, porque o número de pessoas também não aumentou significativamente para o espaço de freguesia que foi criado. No entanto, sei que há poucos dias estiveste inclusivamente na Assembleia da República, quando se falou da possível alteração deste mapa. Que novidades é que nos podes contar? Então, é uma situação que nós, a nível da Junta, e também posso dizer isto em termos da Assembleia de Freguesia, tem sido muito presente. E gostava também de dar esta nota naquilo que tem sido o nosso posicionamento político em todo este momento depois da União de Freguesias. Que eu me lembro, poucas há freguesias que ainda mantêm este elemento de referência territorial. Nós fazemos questão de todos os anos assinalar aquilo que foram as datas de elevação à vila, ainda que exista aquilo que é um elemento ou um denominador denominado União de Freguesias, quisemos à mesma manter aquilo que é o elemento identitário de cada um dos territórios. Ou seja, bem sabemos que existem culturas, existem pessoas, existem aquilo que é características próprias do próprio território que devem ser respeitadas. E isto também foi uma daquelas formas que nós entendemos assumir, enquanto posição política assumida desde raiz, de forma a vincularmos a nossa posição. Isto para dar nota daquilo que é o antes e onde é que nós estamos a caminhar. Nós já no dia 12 de julho vamos ter aqui a sessão de elevação à Vila da Bobadela, 19º aniversário, que já também fica o convite na sala da Assembleia de Freguesia pelas 21 horas. E isto também marca aquilo que é também a nossa perspectiva. Ou seja, reconhecemos os territórios, reconhecemos aquilo que também foi a vontade em função das características dos territórios do momento de elevação à vila, tendo em conta que aquilo foi o elemento freguesia extinto, mantivemos pelo menos a elevação à vila como elemento que era importante salientar em cada um dos territórios.
Relativamente à Assembleia da República, foi um elemento comunicado por mim numa Assembleia de Freguesia, que no dia 29, que no dia 30 iria ser discutido 2 projetos de lei mais um projeto de resolução. Um projeto de lei do PCP e do Bloco de Esquerda, cujo objetivo era a reorganização do território, e outro do PS tinha a ver com o reforço de competências. Dar-lhe nota que, a nível do Conselho, éramos a única junta de freguesia que estava presente, da mesma forma que também do município também não estava lá ninguém. Ou seja, mais uma vez, manifestámos aquilo que era a nossa posição em relação a este documento. O que eu lhe posso dizer em termos da avaliação daquilo que foi a discussão no Parlamento? A discussão incidiu sobre a análise das propostas, aquilo que foi os motivos, mas aquilo que foi o entendimento, pelo menos das partes que apresentaram, quer os 2 projetos de lei, quer o projeto de recomendação, o projeto de resolução, foi que deveriam baixar à Comissão de forma a poder ser melhorado. Acho que foi um bom entendimento. Acho que poderia existir mais do que propriamente ali um elemento vinculativo de força, fazer aquilo que é em função destas propostas, melhorá-las, e poderá ser um caminho a seguir. Ainda não lhe posso dizer, esperava que isto tivesse tudo resolvido antes das próximas eleições. É um caminho que está a ser feito. Este acho que foi um caminho importante. Desta data para a frente contam cerca de 90 dias até depois novamente a discussão parlamentar e votação, mas a questão é, abriu-se uma porta, o documento está em discussão, ou os documentos estão em discussão. Por um lado, aquilo que é perceber de que forma é que a sua aplicação passa a ter efeitos, quer com o envolvimento das assembleias de freguesia, municipais, quer com a vontade das câmaras, ou seja, há aqui uma série de considerantes que, na minha opinião, em função desta discussão, vão permitir criar aquilo que é alguma matéria fina para podermos avançar melhor para ir ao encontro desta reestruturação do território, vamos chamar-lhe assim. Sentiste que essa reforma pode ser envolvendo as freguesias, os concelhos, ou vai de novo ser de tudo decidido na Assembleia? Assim, acho que já erramos à primeira, se a gente erra à segunda, é porque das 3 uma, ou não percebemos a mensagem, ou andamos aqui um bocadinho ao sabor dos ventos. Aquilo que foi a posição anterior, e posso-lhe dar isso com algum registro de posse efetiva, foi que nós sentimos que esta reforma, a forma como foi conduzida, não envolveu as pessoas, não envolveu os territórios. Bem sabemos que há, por vezes, as necessidades de fazer alguns reajustamentos, mas eu acho que podem ser até reajustamentos naturais. As coisas podem acontecer de uma determinada forma, aceites pelas pessoas. Agora, naquilo que é a construção dos territórios, eu acho que é importante termos as pessoas ao lado dos territórios. Nós não podemos ter posições diferentes, não podemos estar a fazer uma reforma sem envolver as pessoas, sem envolver os políticos, sem fazer aquilo que são sessões de esclarecimento, sem envolver aquilo que nestas temáticas que é de que forma é que também podemos prestar um bom serviço público. Eu vou-lhe dar esta nota que ontem também a deixei a nível da Assembleia, daquilo que era o grau de satisfação. Uma das coisas que nós sentimos, e eu sinto enquanto Presidente de Junta, é a natureza administrativa de uma freguesia, historicamente vem daquilo que foi as paróquias. Ou seja, há cerca de 100 anos, comemorou-se agora no dia 23 de junho, salvo erro, aquilo que foi uma lei que criou este elemento administrativo novo, que é as freguesias, coincidente com o regime paroquial anterior. Um dos fatores que está na gênese desta transformação e naquilo que foi esta passagem administrativa e depois democrática foi que havia sempre um elemento de ligação de proximidade. Ou seja, as pessoas reconheciam-se nos territórios, reconheciam aquilo que também era a defesa dos territórios em função de uma pessoa que tinham eleito para poder prestar aquilo que era ir ao seu encontro, nomeadamente nas suas expectativas, na melhoria de qualidade de vida, mas também naquilo que era a apresentação do seu programa político. Agora, o que eu sinto é, a nível desta dimensão, eu falo nesta, não posso estar a falar das outras, mas nesta, o que eu sinto é, e tem sido uma das principais críticas da população, que sente exatamente esse vazio. Se nós tínhamos 3 presidentes de junta, se nós tínhamos 3 assembleias de freguesia, quer dizer que, à partida, o elemento de proximidade estava ali ao lado. Era uma relação de proximidade quase direta. E o Presidente de Junta era uma pessoa presente, que estava no território, a tempo inteiro. Estava no território todos os dias. Todos os dias. Estava todos os dias na Povadela, estava todos os dias em São João da Talha, estava todos os dias em Santa Idosa.
E isto naquilo que era, por exemplo, dizer que todos os anteriores executivos tinham 5 pessoas. Ou seja, a nível do executivo nós passámos de uma relação de 15 que teríamos para uma relação de 7. Só aqui se vê logo a diferença. Para além daquilo que é o papel do Presidente de Junta. Porque o que se sente agora é o Presidente de Junta nunca cá está, o Presidente de Junta ninguém o vê, mas é normal. É normal porque é o seguinte, o Presidente de Junta tem que estar em Santiria, tem que estar em São João e tem que estar na Bobadela. Mas se ele está em Santiria, não está em São João nem na Bobadela. E por aí afora. Ou seja, aquilo que era uma das características principais deste fator administrativo, da existência administrativa da Junta de Freguesia anteriormente, neste momento, o que nós estamos a fazer é transformar-nos para nos adaptarmos um bocadinho a este novo contexto territorial. Dá-lhe nota que para nós o que é importante é que as pessoas sintam a nossa presença. Nós, dentro do que é possível, tentamos estar presentes, mas, tal como eu lhe disse, não se consegue estar em 3 sítios ao mesmo tempo. Não se fazem milagres. Eu não queria chegar a essa parte, mas... Nuno, pedindo uma opinião ao Presidente ou apenas ao residente na freguesia, há a haver uma nova alteração no mapa? Qual é a sua perspectiva? A minha perspectiva é esta. Eu não gosto de dar o dito pelo não dito. Eu bem sei aquilo que foi... ou o que tem sido as dificuldades de gerir um território a esta dimensão, com dificuldades, podemos chamar a todos os níveis, ultimamente mais até ao nível dos próprios recursos humanos, estamos com problemas graves, não estamos a conseguir, naquilo que são as candidaturas apresentadas ao Instituto de Emprego, obter logo uma resposta. Estamos à espera de 25 pessoas, só para lhe dar nota daquilo que é esta dimensão. Temos tido também uma série de problemas que resultaram de algumas mobilidades, por vários motivos. Temos também aquilo que é situações de baixa, ou seja, nós em termos daquilo que é o quadro de funcionamento da Junta normal, estamos um bocadinho abaixo daquilo que é o esperado. Mas a questão é que temos que dar respostas à comunidade. Naquilo que é as minhas competências, eu tenho que assumi-las. Se os passeios estão sujos, se os jardins não estão cuidados, é o seguinte, aqui, por mais desculpas se consegue arranjar, eu estou cá é para resolver o problema. Eu não posso estar aqui a empurrar para um lado e para o outro. Posso-lhe apresentar aquilo que são os cenários, os pontos negativos que tenho e aquilo que são as oportunidades. Pontos negativos foi que, efetivamente, neste momento, em termos dos recursos humanos, estamos um bocadinho abaixo daquilo que era as expectativas para prestar um bom serviço de qualidade. Temos e preparar isto para que durante este mês e o próximo consigamos voltar à normalidade. Como sabe, tivemos também aquilo que é um período de muitas iniciativas. Eu saúdo desde já aquilo que é esta dinâmica do nosso território. Ainda que possa ser considerado um elemento negativo, tendo em conta aquilo que é a afetação dos recursos que depois temos a estas dinâmicas, temos também que considerar aquilo que é o elemento positivo. Porquê? Porque representa e demonstra alguma vitalidade no nosso território. Vitalidade esta do ponto de vista cultural, social, desportivo, e isto também para nós é motivo de orgulho, que é uma terra que é rica, que tem pessoas válidas, que estão disponíveis a acreditar naquilo que é o seu potencial e apresentam à nossa comunidade toda esta dinâmica que começou quase no dia 15 e vai terminar este fim de semana com as festas aqui da Bobadela. O movimento associativo na freguesia está com grande vitalidade. É isso, e é assim, eu acho que o papel também da Junta de Freguesia é apoiar esse movimento associativo, porque eu acho que não gosto de pensar que temos um movimento associativo com uma grande dinâmica, com uma grande força e que de repente fica órfão. E nós estamos cá exatamente para isso. Acho que também temos que apoiar o papel do movimento associativo a nível do desenvolvimento do território. Numa outra área, Presidente, a nova saída da A1 na freguesia, foram apresentados dois desenhos para essa possível saída. Que novidade é que nos pode dar sobre este assunto? Será que é desta? Eu um dia deste, se calhar, depois vamos ter que escrever um livro sobre este assunto, porque realmente é o seguinte, a gente quando não lê as coisas e depois faz diversos tipos de avaliações dos desenhos, voltamos àquela história anterior dos desenhos. Eu gostaria aqui de dar nota do seguinte: a Junta de Freguesia de São João da Talha, à data, apresentou propostas de localização e tem isto documentado à Brisa, às estradas de Portugal e à Câmara, e pediu à Câmara colaboração no sentido de desenvolver uma solução técnica. Isso existe, está documentado. E os locais onde atualmente estão a ser apontadas essas propostas de solução são coincidentes com aquilo que são as propostas que nós apresentamos. Tendo em conta aquilo que depois foi a própria resposta da Brisa, não,
da Brisa não, das Infraestruturas de Portugal em relação à proposta inicial, que não poderia haver refluxo para a autoestrada, que tinha que ter uma faixa de redução, desaceleração, como eles chamam, de 35 para 45, ou seja, aquele projeto está em linha com aquilo que foi os nossos considerandos. O que aconteceu aqui foi que, na altura, a Junta de Freguesia tinha disponibilizado para fazer um projeto de avaliação, aquilo tem um nome qualquer, projeto de estudo de impacto, de tráfego, e que, entretanto, por motivos que não foi possível, na altura, concluir o projeto, a Câmara chamou para si o seu projeto, e com toda a legitimidade. Existiria um protocolo entre a Junta de Freguesia de São João de Bobadela e a Câmara. As juntas não apresentaram em tempo aquilo que era a oportunidade para desenvolver esse estudo. Muito bem, a Câmara chamou para si, mas também não se retire, em momento algum, aquilo que foi o trabalho desenvolvido pelas juntas. E neste caso por São João da Talha. A gente pode dizer muitas coisas, mas também temos que ir buscar bem atrás aquilo que é a informação que existe, lê-la, compreendê-la e perceber como é que as coisas evoluíram. Porque depois de repente dizer que não se fez nada, não. Porque também não se fez nada antes e esperamos que se faça agora. Para depois não sermos acusados de hoje para amanhã que também não se fez nada. Porque a questão é, existem objetivos que nós compreendemos de forma estruturantes para o território. Há esta questão da saída da A1, há a questão da construção de um centro de saúde em Santiria da Azóia, há a necessidade de reforçar aquilo que é as repavimentações no território, há a necessidade de consolidar o espaço do ponto de vista territorial, nomeadamente naquilo que é a existência de um sem número de bairros ainda sem alvarás, sem licenças, e como tal são elementos estruturantes. Agora, politicamente o que temos que fazer é trabalhar para desenvolver o território. Eu acho que se nós tivermos sempre esta perspectiva daquilo que é este contexto de atuação territorial, saímos todos a ganhar. O processo da saída da A1 é um processo em andamento, vamos ver o que vai dar, porque os projetos, ao que sei, foram já entregues às entidades tal como agora, anteriormente, eventualmente vai ter... Exatamente. Que chegue à resolução, o processo é normal, da mesma forma que se fez anteriormente e houve uma resposta em relação àquilo que foi o considerando da avaliação da proposta, o que a Câmara fez foi enviar e apresentar, neste caso, aquilo que é às Infraestruturas de Portugal ou à entidade respectiva, aquilo que é, temos este novo projeto, responde aos condicionantes que havia anteriormente e estamos aqui a trabalhar de forma a que ele se resista, de forma a poder ser trabalhado, e se houver condições para tal, que seja feito. Que é isso que nós estamos a falar, que seja feito. Outra das necessidades que falou ainda há pouco é o Centro de Saúde de Santiria da Azóia, e quanto a esse Centro de Saúde há novidades? Infelizmente, eu no outro dia tive a oportunidade de falar com o responsável do Governo e disse-lhe também que era importante nas soluções do território serem envolvidas as juntas de freguesia. Porque a questão não é dizer que estamos cá e que servimos para algumas coisas, mas que também devemos servir para outras. Naquilo que é percepções do território, naquilo que é elementos constantes da evolução dos territórios, temos de ser envolvidos. A questão da reorganização do território, das freguesias, devemos ser envolvidos em todos os momentos. Não pode dizer que é só uma decisão de cima, porque nós é cá que lidamos com o problema. Porque quando há problemas, onde as pessoas vão bater à porta é à junta. Porque já sabem, se for uma Câmara já passam por uma filtragem, se forem por uma Secretaria de Estado ou por um Governo, então... Já nem chegam lá, não é? É que nem chegam lá. E isto é que por vezes é mal compreendido. Porque realmente, na minha opinião, na gênese das freguesias existe aquilo que é a gênese da política. Quem chega ao topo às secretarias de Estado e aos governos ter passado por uma freguesia... Eu acho que ajudava às vezes a compreender algumas coisas. Eu acho que sim. Eu acho que por vezes é assim, eu não digo que não é importante existir aquilo que são pessoas que investigam, que fazem trabalho, que desenvolvem, que no fundo consubstanciam aquilo que é a avaliação técnica que deve ser dada à decisão política. Agora, não devemos ter um grupo de políticos técnicos sem terem passado pela experiência política, sem terem visto aquilo que é o nosso território, sem o compreenderem, sem meterem a mão na terra. Porque depois isto é tudo muito giro, como a gente bem sabe, mas a questão é, se a gente não percebe os nossos eleitores, como é que a gente vai fazer políticas para os nossos eleitores? Quase que chegamos àquele ponto que é a Troika. Quase que chegamos a esse ponto, não é? Em termos de lirismo. Temos fórmulas matemáticas, algoritmos, folhas de cálculo, e aquilo dá sempre tudo para o torto.
E depois há de haver alguns elementos que não querem perguntar para não se notar que não sabem, não é? Pois, e depois há esse problema, que é o seguinte, é que aqui as perguntas é cara a cara. Lá ainda dá direito à asa a uma resposta por escrito que depois normalmente ninguém percebe o que é que ele me disse. O que é que ele disse? Ele escreveu-me aqui para quê? Sr. Presidente, das necessidades mais prementes desta freguesia, quais são aquelas que vai procurar ainda resolver até ao fim do mandato? Olha, é assim, do ponto de vista prático, o que é que nós temos em termos de agenda até ao final do ano? Implementar o espaço cidadão. Ou seja, vai decorrer agora aqui uma série de reuniões com a AMA de forma a sistematizarmos aquilo que é os serviços e ao mesmo tempo a montagem do espaço. Vamos ter aquilo que é um investimento forte ao nível dos parques infantis. Parques infantis, numa primeira fase, escolas, ou seja, vamos aproveitar esta interrupção letiva para fazer as intervenções que são necessárias. Estamos a falar naquilo que foi um trabalho que a Junta de Freguesia adquiriu ao Instituto de Soldadura e Qualidade. Ou seja, temos neste momento um instrumento de trabalho que diz de forma clara aquilo que são as lacunas em todos os parques infantis, escolas, logradores, escolas, porque esse para nós foi o enfoque. Depois também vamos tentar fazer uma coisa que é em simultâneo ir recuperando outros parques infantis de forma a garantir o seu normal funcionamento. Nuno Leitão, em tempo de festas na Bodela, como é que correram as festas em São João da Talha, que já terminaram? É o seguinte, aqui perguntar ao Sr. Presidente da Junta como é que correm as festas, eu também gostava de deixar uma mensagem clara, que é: a Junta de Freguesia não tem festas. Não tem aquilo que é a festa da Junta. Não, o que a Junta de Freguesia suporta-se em muito naquilo que são as entidades locais para desenvolver projetos de intervenção no território. O exemplo disto é aqui a Festa da Badela, que é uma festa promovida pela paróquia, pelo Rancho e pela ADB. E a Junta de Freguesia também está lá como parceiro, como apoio. Mas a questão é, a Comissão de Festas é um bocadinho essa. Na paróquia de São João da Talha é a mesma coisa. É a paróquia que promove. Ou seja, eles fazem, nós servimos um bocadinho de retaguarda para complementar aquilo que é o projeto que eles têm. Da mesma forma que a festa da paróquia de Santiria da Azóia. Fizemos aquilo que foi as festas de Santiria, aí sim já com um cunho mais Junta de Freguesia, mas todo o resto são iniciativas que não são da Junta. Nós somos parceiros de referência, que somos, apoiamos, mas não são festas nossas. Hein? Agora, festa de São João da Talha correu bem, festas da Badela estão a correr muito bem, vamos ter hoje aquilo que é um grande desafio, ficam já todos convidados, que é, vai existir lá um ecrã de forma a as pessoas poderem ver o jogo no real da festa. Vamos depois também ter, complementarmente, aquilo que é uma noite de fados. É o programa de hoje, acho que é um programa muito interessante para uma noite de quarta-feira, com um jogo de futebol. E pode ser que, ao contrário do significado do fado, pode ser que haja motivos para termos uma comemoração. E as festas da Vila da Badela têm vindo a crescer e já são uma referência? Não, já são uma referência naquilo que tem sido a avaliação feita por várias pessoas que vêm cá. Pronto, também faço alguns convites pessoais, algumas pessoas para virem cá conhecer o nosso território, para perceberem, para nos ajudarem também a dar algumas soluções para o território, mas posso dizer que, de certa forma, o que nós temos em cima da mesa é uma festa que tem um espaço envolvente que é digno para termos uma festa como aquela. Ou seja, todas as outras acabam por ter uma limitação em termos de espaço. A festa da Badela permitiu crescer. Ou seja, que permitiu crescer para além do estacionamento, para além das zonas de divertimentos, também para aquela zona que entra no bairro da Petrogal, com ali outro tipo de venda. Ou seja, é uma festa que tem estado em crescendo, mas que também sentimos com a presença e a participação da comunidade. E que traz muita gente de fora à vila. Traz muita gente de fora. Sr. Presidente, estamos praticamente no fecho e a desafiá-lo a deixar alguns convites para os seus fregueses. Assim, acho que o convite principal acaba por ser este, que é a questão de termos este fim de semana, ou até este fim de semana, as festas da Badela. Acho que é um convite que nos permite a nós conhecer o território e esta ação. Temos aquilo que é outro projeto, que é o Quem Vem Volta, que foi aquele projeto de dinamização de restauração, que é através de um valor de 3 euros de referência para cada um dos estabelecimentos, um pequeno prato, também com pratos alusivos à própria seleção, com nomes de jogadores e por aí fora, que vai até ao dia 10.
Que também tem vindo a crescer. Tem vindo a crescer. Nós, no ano passado, tivemos 24, este ano já tivemos 27 restaurantes aderentes, com uma nuance que não são os mesmos, ou seja, houve a variação. Aqueles que saíram foi, grande parte deles, por motivos até de cessão de posição da sociedade, mas a questão é um projeto que vai preenchendo aos poucos aquilo que é um funcionamento em rede no nosso território, ou seja, permite às pessoas da Badelha conhecer Santiria, de Santiria São João, de São João Badelha e Santiria, ou seja, estamos aqui nesta perspectiva de dar a conhecer também aquilo que se faz melhor no território e agradecer desde já também o trabalho que os próprios restaurantes têm tido ao nível desta parceria connosco. Também é uma forma da Junta ajudar o comércio local. Não nos podemos esquecer de uma coisa que é um dos setores de atividade que também contribui muito para o fator de empregabilidade local, também como um fator dinâmico local e também acaba por ser, por vezes, aquilo que é o elemento esquecido. E nós entendemos que devemos apoiar exatamente esta percepção, ou esta ligação para com o território que eles desenvolvem cá, que investiram cá, aquilo foi o seu investimento, e acho que também temos de pontuar um bocadinho esse trabalho que eles fizeram e esse investimento que fizeram cá no nosso território. Os séniores, e mesmo a fechar, os séniores também têm lugar marcante na freguesia? Têm, pronto, agora já estão de férias, foi um sucesso este ano, já quase que estamos a chegar perto dos 400 alunos. Agradecer também aos agrupamentos de escolas, a todos os parceiros que também se associaram a este projeto, agradecer aos professores que naquilo que é a gênese solidária deste projeto, que eles são todos voluntários, aos alunos, também a dedicação e também a entrega a este projeto, mas dar-lhe nota do seguinte: é um projeto que preenche, na nossa perspectiva, aquilo que é um vazio. Um vazio, por vezes, quando as pessoas são forçadas a ter em casa e não têm sítio para ir, preenche aquilo que é uma ocupação do seu tempo disponível com atividades que também contribuem para o seu enriquecimento enquanto pessoa, permite aquilo que é um envelhecimento ativo também da população, ou seja, mais do que propriamente pensarmos que chegámos àquele ponto que atingimos a reforma e agora estamos a oferecer um projeto que há cerca de 30 disciplinas que eles podem conhecer e desenvolver e participar, e tudo isto contribui para que eles também se sintam melhores e mais envolvidos com a nossa comunidade. E em termos de procura, imagino que tem vindo a aumentar, e poder de resposta? É assim, tem que ser ajustado ao seguinte: nós também temos aquilo que são algumas limitações. O projeto desenvolve-se sempre nesta perspectiva que é em rede, em comunidade. Nós não temos aquilo que é a percepção de um espaço físico, ou seja, utilizamos e rentabilizamos tudo o que existe. Temos o apoio dos agrupamentos de escolas que nos cedem salas e os pavilhões, temos as instituições que também nos cedem salas, temos aquilo que é esta oportunidade também dos próprios alunos irem conhecer o território desta forma. Mas a questão é, os alunos inscrevem-se, ficam em lista de espera, há depois situações de mobilidades, de umas disciplinas e outras, entretanto vão preenchendo umas e outras disciplinas, mas as pessoas também têm ajudado, ou seja, também sentimos que tem havido uma maior adesão ao próprio projeto, ou seja, aquilo que era um desconhecimento inicial, neste momento permite-se a que várias pessoas também se já disponibilizem para serem professores da academia, que isso para nós também é muito bom, porque acabam por ser, tal como se verificou, pessoas que já tinham ouvido falar, que se aproximam, que primeiro estranha-se e depois entranha-se, e depois, entretanto, já interiorizam o projeto e também já passam a fazer parte deles. Por outro lado, um segundo momento em termos da evolução do próprio projeto foi que nós, neste momento, temos alguns professores que já foram alunos da própria academia. Ou seja, já são pessoas que, entanto, já se sentem com outra disponibilidade, até mental, para ajudarem a passar conhecimentos a outras pessoas, que isso para nós também representa muito em termos daquilo que é um sentido de pertença, um sentido de responsabilidade para com os outros, e isso para nós é fundamental. E isso leva a que hajam projetos para além da sala de aula, não é? Há projetos para a sala de aula, há atuações, é assim, eles próprios interagem junto, por exemplo, da recriação histórica, fazem já parte integrante de todo aquele projeto, ou seja, envolvem-se ao nível do teatro, das representações, das atividades, fazem e ajudam também a reforçar aquilo que é as forças do próprio movimento associativo, ou seja, acabam por ir conhecendo e acabam por fazer parte desse movimento associativo que de outra forma também não o conheciam. Dá-lhe nota também naquilo que é o reforço e a evolução do próprio projeto em termos daquilo que é a articulação com, por exemplo, a Unidade de Saúde Familiar, permite-nos a nós já ter programas pós-diabetes. Recentemente tivemos outro que foi
riscos de queda, que também contou com os outros parceiros e com outras instituições que foram lá também conhecer estas estratégias. Estamos a falar também ao nível da PSP, naquilo que são ações de segurança, ou seja, é um fator dinâmico da comunidade que para nós também é importante reforçá-lo e também dar-lhe o apoio e acarinhá-lo. A fechar, e agora é mesmo para fechar, a ampliação do CPR na Bodel. A ampliação do CPR para mim foi um projeto que podia ter sido feito de outra forma. Dar-lhe nota do seguinte: a nível de matéria política, o PS sempre foi, e eu falo enquanto Presidente de Junta e também enquanto político do Partido Socialista, sempre foi um projeto de base do Partido Socialista. E neste caso, a nível daquilo foi o território, acho que sempre existiu esse carinho, nomeadamente na antiga freguesia da Badel, no CPR, que foi um fator de proximidade e ainda bem que cá estão. Agora, o que acontece é, nós neste momento temos outra situação, que foi a atribuição de um terreno para a construção de um novo espaço na freguesia para acolhimento de refugiados, e digo-vos, sejam bem-vindos, e são bem-vindos, mas ao mesmo tempo acho que devia ter sido acauteladas outras coisas, e aí a junta de freguesia não foi tida nem achada, nomeadamente o local onde foi identificado. Eu já estive lá e tive esse cuidado de falar com a senhora Presidente do CPR e mostrar exatamente aquilo que foi o local e o que é que eu observei que devia ter sido visto do outro lado e de outra forma. Estamos a falar num espaço que é a Quinta do Papa Leite, que não tem ligação direta com o nosso território, quer da Bobadela, quer São João. Qualquer uma das situações prevê sempre o acesso e a passagem pela Nacional 10. Aquilo que é o fator de distância depois em relação aos equipamentos de saúde, aos equipamentos escolares, a nível dos transportes públicos, e isto foram estes fatores que eu deixei nota, até no parecer que enviei para a Câmara, que deviam ter sido acautelados. Agora, dar-lhe nota daquilo que tem sido o nosso trabalho também junto dos refugiados e dizer-lhe de forma clara: a Junta de Freguesia de São João da Talha, à data, ajudou à criação da primeira Associação de Refugiados de Portugal. Nós, neste momento, vamos ter um projeto no âmbito do Centro de Emprego com refugiados. Ou seja, nós, em termos de ações, estamos cá. Agora, também achamos é que devemos ser tidos em linha de conta noutras matérias. Não é, lá está, servir para umas coisas e não servir para outras. Porque aqui o que se quer é dar acolhimento e dar condições de responsabilidade para que, quando as pessoas venham com as devidas condições. Nuno Leitão, não tenho mais nem um segundo, resta-me de agradecer a tua disponibilidade mais uma vez para vir ao Horizonte FM. Até uma próxima. Muito obrigado.